Olá, sejam muito bem-vindos hoje ao 10º episódio do E Agora Doutor, um programa do Eco Medical Center. E hoje um dia muito especial, né, o 10º episódio, tem essa simbologia do número 10 e que venham mais 10, 10 e 10 até 100 episódios. Lembrando que o nosso propósito aqui é sempre orientar vocês, trazer muito conteúdo no português do leigo. Então a gente vai ter duas médicas aqui incríveis, vocês já vão conhecê-las, mas principalmente traduzir toda essa linguagem técnica para o brasileirês, como eu falo para vocês, eu fazendo o papel do leigo aqui, tentando tirar o maior número de dúvidas possíveis. Agradecer muito ao time de marketing do Eco, né, porque hoje a gente ganhou aqui um chocolatinho da Páscoa, foi um dia muito divertido, então feliz Páscoa a todos vocês que estão em casa. Provavelmente a gente vai ao ar um pouquinho depois, mas já fica aqui o nosso feliz Páscoa. Agradecendo a você de casa que sempre participa com a gente, manda pergunta, vá lá, @ecomedicalcentercwb, faz pergunta, interage com a gente, traga ideias, porque é sempre bom ter a participação de vocês conosco aqui, o conteúdo fica muito mais rico. Lembrando também que o Eco Medical Center é um centro médico, fica ali na Água Verde, Rua Goiás 70. A gente hoje conta com mais de 35 especialidades, exame, centro cirúrgico, tudo num só local. Eu sempre faço um referencial para ficar fácil, comparando, né? A gente consegue hoje oferecer, no ambiente clínico preventivo, tudo aquilo que você só encontra no hospital na emergência. Então, quero fazer uma consulta, exame de imagem, temos lá. Exame laboratorial, temos lá. Colonoscopia, endoscopia, temos lá. Então você não precisa estar numa emergência, às vezes exposto a algum paciente ali que está com alguma doença que você possa acabar pegando, se contaminando, mas você consegue fazer tudo no mesmo lugar de forma integrada. Então o seu prontuário vai, você está na consulta com um cardiologista amanhã, no outro dia você tem uma consulta com o pessoal da reprodução humana ou da ginecologia, o seu prontuário vai estar integrado, isso facilita muito a sua jornada. A gente aceita os principais planos de saúde. E caso você queira conhecer mais sobre a gente, siga nas redes sociais, @ecomedicalcentercwb e liga para o telefone que vai aparecer aqui embaixo também, que a gente ajuda você a facilitar muito essa sua jornada. E hoje um tema super interessante, a gente vinha falando muito sobre prevenção até o 9º episódio, e hoje a gente vai falar sobre um outro tema, que é o tema da reprodução humana ou reprodução assistida. Daqui a pouco as doutoras aqui vão explicar para vocês se é ou não é a mesma coisa. E hoje a gente tem aqui conosco duas profissionais da saúde, uma biomédica e uma médica. Hoje elas são responsáveis pela clínica Triamare, que trabalha com reprodução humana ou assistida. E doutora Amândia, me ajuda com o sobrenome. Amândia? Batschauer. E a doutora Vivian? Gregorczyk. Gregorczyk, consegui. Viu? Estou me esforçando. Bom, as duas fazem parte da gestão da Triamare, que é uma clínica que hoje fica no Eco Medical Center. Elas vão falar bastante sobre a forma que elas querem entender o paciente, a questão da humanização, que realmente é incrível, é muito bacana. Tivemos ontem uma festa, né, de relançamento ou reinauguração, porque a gente tem um orgulho muito grande que a Triamare foi o nosso primeiro cliente, que eu digo assim, né, que ocupa o Eco Medical Center, a expandir, praticamente dobrou de tamanho. Então, para a gente que começou lá eu sempre falo, naquele subsolo, escavando, primeiro são 4 subsolos, hoje um prédio com 20 mil metros de área, 35 especialidades, 250 médicos, crescendo todos os meses, graças a Deus, muito com o apoio de vocês e vocês aí de casa, e a gente teve a primeira expansão. Então, um orgulho muito grande, sempre agradeço a confiança de vocês em depositar mais confiança na gente agora, dobrando a clínica de tamanho. Sinal de que todos nós estamos conseguindo aí fazer um trabalho muito bacana para você aí de casa. Doutora Amândia, então hoje estamos falando sobre vida. Apresenta um pouco para a gente seu nome, sua formação, um pouco do trabalho que você realiza na Triamare. Certo. Bom, eu sou Amândia, eu sou formada em biomedicina e minha área de atuação é a embriologia, então eu sou embriologista da Triamare. Sou atual responsável do laboratório, então a gente funciona em conjunto, né, com os médicos e o laboratório. E hoje eu sou responsável do laboratório. Minha formação é na biomedicina, fiz mestrado em biologia celular e molecular também, especializando nesse crescimento celular e todo o desenvolvimento embrionário, enfim, visando sempre aprofundar essa parte na minha carreira, né? Então, trabalho já faz mais de 10 anos com reprodução. Gosto muito de pesquisa, né? Tanto que fui para o mestrado, sempre fiz pesquisa na área. E a Triamare surgiu de um sonho de trazer toda essa tecnologia que a gente sempre estuda, todo esse
trazer o melhor para o paciente, tanto de forma tecnológica, né, como de forma humana. Então, legal. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui falando um pouquinho dessa nossa paixão. E o ponto que é bacana, a doutora Vivian vai falar também um pouquinho sobre a carreira dela e o nome, mas apesar de parecerem muitos jovens, e são muitos anos de estrada para chegar onde chegaram, né? Muito estudo, muita dedicação. A doutora Amândia, hoje eu brinco, né? Biomédica, mas é uma cientista. Ela que vai lá e faz os bebezinhos, assim, falando no português aqui do leigo, que é o meu caso. Doutora Vivian, por favor. Então, eu sou a Vivian Ramos Gregortic, sou médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, atuo na área de reprodução humana, sou uma das médicas da Triamare, uma das responsáveis também, diretora da Triamare. Como a Amândia já falou, então a Triamare surgiu de um sonho de humanizar a reprodução humana ou assistida, como você disse, realmente é a mesma coisa, né? Pode ser reprodução humana ou reprodução assistida, e de trazer um conforto, uma jornada de estar ao lado do paciente, do início ao fim. E também de ser um laboratório aberto, de ter espaço para todo mundo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que queira crescer com a gente, porque não somos ninguém sozinhos hoje. E também queria agradecer o convite para o Eco Medical Center de estar aqui e de estarmos juntos nessa caminhada e que com certeza temos muito mais a crescer, né? É o que eu brinco, se Deus quiser, em breve a gente vai ter um problema, que não tem mais como crescer para o lado, mas a gente vai dando um jeito, né? Vai fazendo o nosso Lego lá e movimentando, mas é um orgulho muito grande ver o serviço crescer e o eco crescer junto. E tem um ponto que eu acho muito legal você de casa entender, eu achei espetacular, nunca tinha visto nada igual. Quando eu entrei na Clínica Triamare, a primeira vez que inaugurar a primeira fase, vamos dizer assim, os consultórios não têm mesa. Né, os consultórios é uma poltrona do médico e 2 poltronas, ou enfim, a poltrona do paciente, e aí você já quebra aquele gelo do distanciamento. Eu sempre digo isso também, né, que fazer bem feito é para muitos, mas o detalhe é para poucos. Então esse nível de detalhe, eles chegaram não tem sentido ter mesa, assim, de quem veio essa ideia? De, não vamos quebrar essa mesa aqui que distancia as pessoas. Eu acho que de nós duas, né? Foi realmente pensado tudo em conjunto, mas não ter a mesa representa tirar essa distância, essa frieza médico-paciente. Então era essa medicina paternalista em que o médico, ele tomava a decisão sozinho. E hoje a decisão não é unilateral, ela é bilateral junto com o paciente. O paciente tem direito de saber todas as causas e possíveis tratamentos e diagnósticos que existem no caso dele. Ainda mais a gente lida com o sonho da maternidade, então é um sonho, eu sou mãe hoje, é uma coisa muito delicada. Então você quebrar essa barreira e unificar o médico com o paciente, e eu acho que é o futuro da medicina. Essa medicina paternalista acabou caindo, né? Então a gente tem que andar junto e tem que mudar. Eu acho que isso é o grande ponto da Triamare. É o nível de detalhe que você vai na personalização até do atendimento, né? Cada paciente, cada casal, enfim, é único. E a hora que você nivela ele sem essa mesa, estamos tendo uma reunião da tábua aqui, né? Não é uma consulta fria. Exato. Isso é muito legal, a gente consegue perceber bem no eco a diferença, não que seja bom ou ruim, são etapas normais da evolução de qualquer carreira. Como os médicos mais novos olham para coisas que o médico antigo não olhava. Volto a dizer, não é bom nem ruim, mas isso tem evoluído muito. Né? A preocupação hoje que o médico tem com o marketing, como ele é feito, de se divulgar mais, né? Óbvio, respeitando muito os parâmetros do CFM, e isso é impressionante, como a gente vê a diferença, até a forma de atender. A gente consegue ver pelo feedback dos pacientes, a gente mede muito lá nessa questão de NPS, satisfação, a gente quer saber onde está o problema. E a gente percebe que os mais novos, é muito difícil ter uma reclamação do tipo, que as poucas que a gente tem são, o médico não olhou no meu olho. Eu nunca tive isso num médico jovem, e de médicos mais velhos já aconteceu dele chegar e falar, não, o cara não olhou no meu olho e tal, e era diferente, a medicina está evoluindo demais, né? Ela está indo para o atendimento personalizado, é serviço, servir. E esse é o nosso propósito, servir cada um de vocês lá. Bom, então agora o primeiro ponto é o que é reprodução humana ou assistida? Você acha que pode começar, a doutora Vivian, complementar com quais são os tipos de procedimento? Porque como a gente estava falando um pouco antes, para mim só existia fertilização in vitro. E eu já estou aprendendo agora aqui junto com vocês que tem uma gama de coisas diferentes em relação a isso. Então o que é a reprodução humana ou assistida? Em que consiste? Bom, a reprodução humana ou assistida, na verdade, o termo assistência, o termo assistida, ele vem de assistência, de você dar assistência à reprodução da paciente, algo que não está funcionando bem. Então,
são a mesma coisa, né? Mas ele se refere a mais ou menos isso. E aí a gente tem um conjunto de técnicas que a gente utiliza, dependendo do problema da paciente, do que a paciente tem, como resolver o problema. Então, a gente divide as técnicas em baixa complexidade, que são tratamentos mais simples, mais tranquilos, que não envolvem procedimento cirúrgico, que são... Os dois principais são o coito programado e a inseminação intrauterina. Então, a paciente é induzida a ovular, né? O controle ovulatório é feito. No caso do coito programado, a gente faz... o nome já diz, né? O coito é programado no dia da ovulação dela. E a inseminação é a mesma coisa. A gente faz a paciente ovular, mas a diferença é que, às vezes, o marido tem algum tipo de alteração leve, então a gente acaba fazendo um processamento da amostra dele, dos espermatozoides, a fim de melhorar isso. Então, isso não envolve procedimento cirúrgico, tudo isso é feito no consultório mesmo. Já as técnicas de alta complexidade que a gente fala, que é a fertilização in vitro, congelamento de embrião, biópsia embrionária, são as técnicas que envolvem a gente retirar o óvulo da mulher, que aí a gente faz no centro cirúrgico do ECO, né, em parceria, retira também, né, a amostra, os espermatozoides, e aí a gente produz esse embrião. Então, a gente resolve vários problemas que podem estar no momento, alterações de óvulos, de espermatozoides. Então, é esse conjunto de técnicas, né, a reprodução assistida traz esse conjunto de técnicas para tentar resolver, né, o que está dificultando a gestação. E tem um ponto aqui que eu acho polêmico, o povo de casa sabe que gosta de uma polêmica, né? Então já peguei um aqui. Eu li a respeito, tá? Curioso, que no passado era muito comum, né? Não engravidou, o problema é da mulher. A mulher tá com problema, a mulher tá com problema. E tem um grande amigo meu, não vou expor aqui, até porque hoje, graças a Deus, tem 2 filhas maravilhosas. E muito tempo depois descobriu-se, ele não era esse cara preconceituoso, mas ele, não engravida, e foram ver, e no final ele tinha uma contagem baixa de esperma, alguma coisa, de espermatozoide, alguma coisa assim. Como é que está hoje, doutora Vivian, me conta como era, como é hoje, como que esse tabu veio mudando ao longo do tempo, e como a Triamari cuida disso? Sim. Esse tabu ainda existe, a gente vê, eu acho que diminuiu muito, acho que como tudo, né, então a parte desse machismo da sociedade acabou diminuindo ao longo do tempo, né, mas esse tabu ainda existe. Hoje o problema fator masculino anda lado a lado com o fator feminino, 50-50%. Então, ambos têm que ser investigados nessa investigação básica, nessa primeira investigação, não só a mulher. Porém, às vezes, e muitas, não é tão infrequente, nós pegarmos a mulher, chega no consultório e somente ela realizou os exames, encaminhado por outros profissionais. Então, ela fez já um ultrassom de controle de ovulação, esterossalpingografia, que é para avaliar as trompas, e ele se negou, ou não foi solicitado, fazer um espermograma, que acaba sendo um exame até mais simples, né, do que a mulher tem que enfrentar uma gama de exames. Então, a gente vê isso, e aí a mulher fez todos os exames, pede um espermograma, a gente descobre que o fator é masculino. Então, hoje a gente sabe que é 50-50%, então não tem, vou avaliar a mulher primeiro ou o homem primeiro. É ambos juntos, porque não dá pra falar, não, é só a mulher, né? Sim. É o casal. Porque eu sempre falo, o ser humano, o animal, o ser humano, pode ter algum problema dos dois lados, né? Exato. Então você que é em casa aí, bobão ainda, para com isso. Se tiver o problema, não tá conseguindo engravidar, vá logo os dois. Aliás, é até interessante, por que não vai ele primeiro, dado que os exames das mulheres são muito mais desconfortáveis, né? Vai fazer o espermograma, se a contagem dele estiver boa, aí Exato. E vai da mulher é bem depois. mais confortável. A esterossalpingografia é um exame invasivo, você coloca contraste pelo colo do útero, então o dele é um pouco, é o menos pior, né? Eu sempre falo que eu sou homem feminino, né? Porque eu fui criado pela minha mãe, e como referência a minha avó materna também sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito, e tenho 2 filhas mulheres, e casei com minha esposa que é mulher. Então é tudo rosa no meu mundo. Então vocês meninos aí, vá correr atrás primeiro, né? Se não der, aí as meninas vão depois, que é mais chato. Então já fica uma dica. Bom, doutora, falando sobre saúde produtiva, nos últimos anos os tratamentos também têm evoluído muito, assim como o diagnóstico. Uma pergunta aqui, quando o assunto é saúde sexual e reprodutiva, qual que é o perfil hoje do paciente que mais chega na Triamari? E quais os principais motivos que eles procuram a clínica? O principal motivo é
o sonho da parentalidade, né? Então, a paternidade e a maternidade. O perfil realmente é variável, não tem... a maior perfil é a mulher em, né, idade reprodutiva, 30 anos. Não. Então, nós temos mulheres novas que procuram preservar a fertilidade, então, às vezes não estão nem querendo o sonho da maternidade, mas hoje a gente fica muito em volta da parte de carreira, de comprar casa, Sim. de fazer um mestrado antes de engravidar. Então, desde a mulher jovem que quer preservar a fertilidade dela, porque a gente sabe que a nossa fertilidade acaba das mulheres, então a gente nasce com os óvulos X e vai gastando todo mês. A gente não produz novos óvulos. E nasce, não cria um a mais, nenhum a Não menos. cria um a mais, Caramba. nem um a menos. Na barriga da nossa mãe, em torno de 20 semanas, que a gente é um feto de Legal. 20 semanas, a gente produziu todos os nossos óvulos, que a gente vai gastar a vida inteira. E a gente não perde só um óvulo por mês. A natureza fez que a gente perde uma leva. Só um, a gente acaba ovulando. Os outros têm uma morte celular programada. Então, desde essa paciente jovem que tem esse conhecimento, e acho que hoje está mais difundindo, porque antes ninguém sabia, né? Sim. A preservação da fertilidade era algo que ninguém falava. E do casal. Então, doutora Vivian, hoje quando o paciente chega no consultório, quais são as principais causas, assim, do ponto de vista fisiológico, não sei se é o tema, que esse paciente chega, né? O que mais aparece para vocês? Óbvio, todos querem, né, ter um bebê, mas o que mais aparece de problema hoje? Então, a gente tem bastante idade materna avançada, então a mulher que esperou para ter o filho por essa visão, né, de carreira, então a visão profissional, e adiou a maternidade. Então, a idade materna avançada acho que é algo que vem frequente. Então, os óvulos têm a nossa idade. Eu brinco no consultório que existe o botox para cara, mas não existe o botox pro ovário. Os nossos óvulos ficam velhos e eles têm a nossa idade. E a Manja pode até falar um pouco melhor sobre isso, da perda da qualidade desses óvulos. Então, acho que isso é um dos problemas que aparece frequentemente. A endometriose, então, não acredito que ela esteja mais em alta, mas ela era subdiagnosticada. E hoje a gente tem o diagnóstico, né, de endometriose, e a gente sabe que a endometriose pode sim cursar com dor e dificuldade de gestação. Ovários policísticos, esse também é uma causa bem comum, e às vezes o tratamento é o mais tranquilo, que eu falo que eu acho que a paciente já está 1 ano tentando engravidar, então nenhum tratamento é tranquilo, você não pode encarar que um é mais especial Sim. que o outro, né? Mas um coito programado, induzir uma ovulação, resolveria. Entendi. Eu acho que esses são... E o fator masculino em si, então, que a gente já tinha falado antes, é a 50%, e o fator masculino é muito variável, às vezes é a mobilidade, às vezes é a quantidade de espermatozoide, né? Às vezes é a ausência de espermatozoide. Então a gente aí tem um boom de uso até isso é bem polêmico, de bomba, de uso de testosterona indevido, e pode levar à zoospermia sim, e causar esterilidade, né? Então a gente vê também bastante no consultório. Caramba, vou entrar em seguida nesse, mas eu queria voltar aqui que você falou da questão da idade do... Vou falar assim, né? Pra quem tá em casa, a idade do óvulo. Então, uma mulher de 50 anos, o óvulo dela, os óvulos estão com 50 anos. E aí, dá uma aula pra gente aí. Como é que faz esse negócio dos óvulos que já estão velhinhos? Então, como a gente nasce com esses óvulos, né? Tudo que a gente passa na vida, todas as coisas, estilo de vida que a gente teve, às vezes na juventude, bebida, festa, exageros, né? Tudo, a gente tenta ser o mais saudável possível, mas assim como uma pele que pega muito sol, a gente hoje tem técnicas para melhorar a pele. O óvulo a gente não consegue. Então, assim, durante a vida inteira, esse óvulo tá ali, sofrendo exposição de diversos fatores ambientais, de diversas coisas que a gente fala que gera um estresse oxidativo. Então, a paciente às vezes engorda muito, emagrece, né? Ou não tem um estilo de vida saudável, não tem uma alimentação saudável. Ou até tem, mas o próprio tempo, né? E as coisas que a gente vive, ele causa esse estresse oxidativo. E que vai lá dentro do óvulo, a gente não consegue proteger ele. Então, os óvulos têm essa idade, eles vão envelhecendo com a gente. É por isso que mulheres, por exemplo, com idade avançada, acima de 39, 40 anos, têm muito mais chance de ter um bebê com alguma síndrome. Sim. Porque esse estresse oxidativo, esses radicais livres que ficam, eles atuam lá no DNA. Então, eles vão fazer com que tenha mais síndrome, sim, tenha mais alteração genética e vão para a qualidade desse óvulo, vão fazer com que esse óvulo reduza. Então, hoje está super em alta, a gente tenta cada vez mais esclarecer as pacientes, tem bastante artista aí congelando o óvulo, né? E é muito bom, porque quando
vai chegando perto, 33, 34 anos, é como se a gente estacionasse a fertilidade dela. Então, congela os óvulos. Eu não quero ter filho, eu não sei se eu quero ter filho, eu não encontrei ainda, se eu tiver, eu quero ter depois dos 40. Congela. A gente brinca que a gente nunca conheceu ninguém que se arrependeu de congelar, mas a gente conhece muitas que se arrependeram de não ter congelado. Agora, essa é uma pergunta interessante, que é curiosidade do leigo, né? Congelou o óvulo, os óvulos, ele realmente não para de envelhecer, congelou igual filme. Vai parar em 2024. Congelei em abril de 2024, ele fica com a qualidade de abril de 2024. Interessante. Então é congelado a nitrogênio líquido, né? A mãe já pode falar melhor que isso, que é a parte do laboratório. Então ele congela. Quantos graus? Sou curioso. Olha esse negócio de número. Quantos graus fica a brincadeira lá? O nitrogênio líquido é 196 graus negativos. Nossa Senhora. Não dá realmente para envelhecer, né? Travado. Não, ele fica congelado e ele não perde qualidade, não perde, não tem tempo máximo ou mínimo para ficar. Então, o momento em que congelou, estacionou. E hoje a gente tem bebês nascidos de óvulos congelados com muitos anos, 20. Acho que embrião são 28 anos congelados e descongelaram. Então, assim, a técnica de congelamento hoje, ela estaciona mesmo essa célula. Tá muito avançada. Tanto para os óvulos quanto para os espermatozoides. Assim, o homem, ele tem, né? O homem, eu falo que o testículo é uma fábrica e o ovário é um armazém na minha consulta. Então, nós nascemos com todos os óvulos, eles estão na prateleira e a gente vai gastando. Vai gastando todo mês. E o testículo não, o homem já produz espermatozoides a cada 60, 90 dias. Porém, assim, então, tem um paciente, quando chega o casal, o homem tem 46, 47 anos, tem espermatozoides, tem boa qualidade, mas a gente sabe também que com os hábitos de vida, com, né, estímulos externos, também tem uma perda da qualidade desse sêmen. Então, o homem também tem algumas indicações específicas de congelar o sêmen. Não como a mulher, né? Essa preservação da fertilidade, questão de idade. Mas o homem tem, então, às vezes, um câncer de testículo que vai passar por quimioterapia, né? Então, ideal é congelar o sêmen, sim, porque a gente sabe que pode evoluir no futuro com azospermia, então uma esterilidade, né, que é permanente. Fala que a gente confunde infertilidade com esterilidade, né? Então, ser infértil é não conseguir conceber da forma... Infertilidade com? Esterilidade, ser estéril. Então, ser infértil é não conseguir conceber das formas naturais e precisar de uma ajuda nossa. E você ser estéril é realmente não ter o espermatozoide e não ter o óvulo. Então, você tem que aí adotar de um banco de sêmen ou de um banco de doadora de óvulos, né? Esse é um ponto que eu ia te perguntar, que você falou, né? Muitos homens utilizando anabolizante, bomba, para quem tá em casa. A bomba, eu falei bomba ainda. É bomba, né? E aí ele ficou estéril, não tem mais espermatozoide, tecnicamente falando. Como é que faz? Não tem esse troço, não tem solução? Então, o que acontece? A gente sabe que o testículo é uma fábrica. Quando você usa a bomba, que é a testosterona de fora, é exógena. Então, a testosterona é endógena do próprio corpo do homem que produz esses espermatozoides. Então, você bloqueia essa da tua própria testosterona. E essa que vem de fora, da bomba, da anabolizante, ela não produz espermatozoides. Então, você faz uma azospermia. Porém, parou de usar, em 3 a 6 meses, tem homens que voltam a produzir, volta essa fertilidade. Mas hoje a gente sabe que às vezes uso indevido, não indicado, não acompanhado por médicos, né? E tem o risco, sim, de ser estéril permanente, né? Não produzir mais espermatozoides. Então, a gente fala que é uma roleta russa. Aí, nesse caso, vai usar bomba, congela o sêmen. Seria mais inteligente. Eu quero alta performance, esses tem os... Halterofilistas, né? Exatamente. Os que competem que precisam usar. Então, teria essa indicação, congela o sêmen. Não arrisca. A grande maioria volta a produzir. Mas tem aquela pequena minoria. Agora, se não voltar, é só doação. Não que se faça. Ou milagre. Banco de um doador de sêmen. Legal. A gente vai falar mais à frente sobre doação. Teve um ponto que a gente estava conversando um pouco antes aqui, você falou até o caso da Viviane Araújo, né? Que acho que foi um caso de congelamento. E depois ela adotou óvulos. Ela adotou, ela já não produzia mais, então. Não produzia, 47 anos, então a idade materna avançada que a gente fala. Então, 47 anos, ela não produzia mais óvulos, não tinha mais óvulos, ela recorreu a uma doadora de óvulos, então, que é permitido, né, aqui no Brasil, e adotando o óvulo de outra paciente, provavelmente com o espermatozoide do marido dela, faz essa junção no laboratório, né, faz a FIV, e transfere o embrião para Viviane Araújo, né, o embriãozinho pronto. Então, ela tem esse sonho de gestar, da maternidade, de ter o neném dentro da barriga dela. Isso é uma coisa muito bacana, né? Sim. E aí eu tenho um ponto com relação à idade.
existe uma idade limite de quando a mulher pode ou não engravidar, e já pensando no útero mesmo, não na questão do óvulo do espermatozoide. Existe alguma mais risco, menos risco? O ideal, né, que a gente fala hoje, o consenso é abaixo dos 50 anos, esse sonho da gestação. Mas hoje a gente sabe que existem mulheres acima de 50 anos, com 52, 54, 50, são muito saudáveis, às vezes mais saudáveis de uma mulher de 30 anos pelos hábitos de vida. Então, bem conversado, avaliado em equipe multiprofissional, então, cardiologista, obstetras, a gente pode sim, né, se for a opção pegar óvulo doado, ou ela tem óvulo congelado, ou pegar óvulo doado de outra paciente e ela gestar, mesmo com seus 52, 54 anos. Mas tudo tem que ser, igual a gente falou, tirou a mesa para isso. A decisão não é unilateral, é do médico, do paciente, e envolve aí outros, né, avaliações de cardiologista, de obstetras, que autorizem a gente também a fazer isso, né, devido à idade e possíveis complicações. Outras complicações, outras, né? Diabetes, hipertensão, gestacional, né, que pode estar aumentado. Lembrando você em casa, um ponto que a doutora Vivian colocou é isso, né, o Eco Medical Center te oferece o atendimento todo integrado, então fica muito fácil, né, um paciente hoje da Triamar que precisa do acompanhamento de um outro profissional, né, de uma junta médica. Cada vez mais a gente vem fomentando essa relação interna entre os profissionais de saúde para que a gente consiga dar esse atendimento integrado, não só na reprodução assistida, mas também com outras especialidades. Então, fui num consultório X, preciso fazer uma cirurgia, se for um caso cirúrgico, você faz o pré-operatório lá, faz a consulta com o anestesista, faz os seus exames todos, então facilita muito a sua jornada. No caso da reprodução, a mesma coisa. Se precisar de uma junta médica para conversar, a gente tem todos os profissionais lá disponíveis. E um ponto também que eu queria perguntar, doutora, aqui para as duas, né, esse paciente que ele chega psicologicamente muitas vezes abalado. Eu tenho casos de amigos próximos que até acabaram separando, enfim, tentando engravidar, não foram procurar ajuda, desgastou, né? Você perde uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso é um desgaste muito grande para o casal. E como é que hoje a Triamare cuida desse lado psicológico do paciente, do casal paciente que chega lá? Vou deixar a mãe dizer isso. Então, a Triamare foi criada pensando nisso. A gente sabe que essa jornada, a gente não lida com um problema. Então, ela não tem endometriose, a gente vai tratar a dor dela. A gente lida com esse sonho. Então, os casais normalmente chegam ansiosos, frustrados de muitas tentativas, às vezes passaram por aborto. Então, eles chegam cansados, eles não sabem mais, né, eles chegam carregados. Quando a gente montou a equipe, a gente até brinca que a nossa secretária, a gente não gosta de chamar de secretária, porque ela conhece o paciente pelo nome, ela sabe o que o paciente tem, ela conhece esse paciente, às vezes antes da gente, porque a paciente já fala, olha, eu preciso de uma consulta, eu tô em tratamento de câncer, eu quero congelar os meus óvulos. Então, a equipe inteira é preparada para isso. A gente não consegue hoje trabalhar com qualquer pessoa, claro. E é difícil isso no mercado de trabalho. Alguém que tenha essa empatia e ao mesmo tempo seja eficiente profissionalmente, né? Então, hoje, a clínica é pensada justamente isso. A gente tem recebido, graças a Deus, muitos feedbacks de paciente dizendo, nossa, eu me sinto bem desde que eu chego. Eu já fiz tratamento e antes eu chegava ansiosa para fazer uma ecografia. Porque podia não estar bom, porque podia... E é muito hormônio, ela toma muito hormônio, então fica assim, tudo à flor da pele. Então, ela chega muito ansiosa. Hoje a Triamare foi pensada nisso, foi pensada e projetada justamente para que essa jornada dela seja leve. Porque já é naturalmente pesado. Então, que tudo seja o mais leve possível, né? A gente projetou as consultas, os consultórios, né, da forma que são. Até a gente faz uma consulta comigo para elas tirarem dúvida do laboratório, porque elas ficam, mas e o meu embrião? Sim. E quem onde que quem fica? vai me ajudar a fazer meu bebê, né? Quem que cuida do meu bebê? Quem que faz o bebê? É tudo muito microscópico, né? Esses dias uma paciente perguntou, mas doutora, como é que se em hospitais trocam bebês, como é que você não troca uma coisa que é microscópica? Então é uma insegurança, né? E aí eu digo, me pergunta mesmo, porque a ideia é que você fique o mais tranquila possível. A jornada já é pesada, então a ideia é que você fique o mais segura e tranquila possível para que seja o melhor até o fim, né? Um ponto legal que você colocou é isso, né? Como lá a gente tem, né? A Triamare tem a parte de consultórios, tem os exames no ECO e tem também o laboratório integrado. Então, hoje o laboratório, onde, vamos dizer assim, né, no português aqui que eu brinco do brasileiro, é onde o bebê vai ser feito, concebido, e aqui está a doutora que faz a concepção desses bebês, é tudo lá dentro. Então, isso também facilita muito a jornada. Eu acho que deve dar até um pouco mais de segurança para o paciente, né? Olha, você vai fazer tua consulta aqui, teu bebê ali, a gente vai inseminar ele na salinha do lado. Eu acho que deve dar menos medo, talvez, também, né? Saber que está tudo ali naquele lugar.
eu pelo menos ficaria muito mais seguro. Onde é que tá, né? Não, tá tudo aqui. Com certeza. Sim, a gente mostra isso para paciente, inclusive quando ela entra, dá um tchauzinho, porque a gente tem do centro cirúrgico pro laboratório, né? Tem a janelinha, então, tô aqui, é pra cá que vai vir, né? Sim. É pra que se sinta seguro mesmo, né? Olha o É uma ansiedade gigantesca, imagina a hora do procedimento. Exatamente. A ansiedade da mãe e do pai na lua, né? A gente naquele exame de imagem lá já fica, ai meu Deus, o coraçãozinho tá batendo, imagina se já tentou várias vezes. Sim, com certeza. Deve ser uma barra, e a gente lá tá pronto para ajudar vocês. E quem é médico também, tem um ponto interessante que vocês colocaram numa das reuniões que eu fui, para quem é médico profissional, ginecologista, que tem paciente que quer fazer o procedimento, como é que a Triamari trata esse assunto? Vocês falaram que é uma clínica aberta, para a gente explicar, porque também tem médico que assiste muito o nosso programa, né? Como é que funciona essa clínica aberta, como vocês colocaram? Então, a clínica aberta, eu falo, tem todo espaço para todo mundo crescer, né? E a gente quer isso. Então, o nosso laboratório é aberto. Então, tem um ginecologista que tem o seu próprio consultório, ele atende casos de infertilidade. Então, ele pode indicar ele fazer o tratamento, o acompanhamento das induções da FIV, da inseminação no consultório dele. E aí, quando tiver no ponto, né, da inseminação, no ponto para romper o óvulo e colocar o sêmen lá dentro da paciente, ou para coletar os óvulos e para fazer a FIV, ele vem no ecomédico dentro da Triamari e usa o nosso espaço. Então, ele é um laboratório aberto. Legal. Então, são esses médicos externos, digamos assim. Então, ele não, né, já tem o seu próprio consultório, não tem interesse de atender dentro da Triamari. Então, não, clínica, né, tal. Então, ele continua na clínica dele e só vem usar a parte realmente de laboratório nossa. Legal. Ou se ele também não tem ultrassom, nós temos, né, 2 salas de exames dentro da Triamari, que tem ultrassom, e também dá para fazer ultrassom na nossa clínica, fazer esses, né, acompanhamentos, e usar o laboratório para funcionar. Isso é uma coisa que eu percebi no mercado não só de Curitiba, né? Eu sou do Rio, mas estou aqui há 4 anos, mas morei em São Paulo. Normalmente você tinha muito atrelado ao nome, né? O médico falando de tal, o médico falando de tal. E você tinha um monte de médico embaixo, ficava meio que preso ali, não conseguia, né, romper essa camada para criar o nome dele. Então hoje a Triamari ela dá essa oportunidade, né, não como a Triamari, mas ele utilizar os serviços que a Triamari tem hoje de ponta a ponta, né, toda a jornada é feita lá dentro. Ele pode usar o serviço da Triamari, mas continuar atendendo o paciente no consultório dele, da maneira dele, no protocolo dele. Exatamente. Legal. Então você, ó, que está aí, sem saber para onde ir, Triamari, você vai ter essa oportunidade. Porque a gente sabe que muitas clínicas ele quer, não, aqui ou você é da equipe ou você não vai ter acesso. Isso, a Triamari dá essa possibilidade, né? Dele ter o protagonismo dele, e a parte técnica de back-office, vamos falar assim, ela é feita pela equipe técnica da Triamari, mas o atendimento do paciente permanece sendo dele, que é um medo que o médico muitas vezes tem, meu Deus, vão roubar meu paciente. Não vão. Exatamente. O paciente é seu, o tratamento é seu, ele está confortável com você, melhor que ele faça com você também, né? Porque o fator emocional ele é muito importante. Outra coisa que eu quero falar aqui, muito, muito importante, eu sempre falo, cuidado com o Dr. Google, com o Dr. Google, procura um profissional de saúde qualificado, lá no Eco, o telefone está aqui embaixo, tem nossas redes sociais, você tem todo o acesso a profissional de qualidade, a gente é muito chato e seletivo com o corpo clínico, 99,99% dos médicos que atendem no Eco hoje são recomendados pelos colegas, então a gente tem toda uma junta médica também que analisa quem é o profissional que está entrando, para ter muito cuidado quem vai estar atendendo você em casa. Outro ponto que eu não posso deixar de falar, estilo de vida, mais uma vez, 10º programa, 10ª vez, estilo de vida. Então, exageros, seja qual for, faz mal. Então, o que afeta, você falou, a oxidação dos óvulos, ou ter lá um problema de perder qualidade no espermatozoide, estilo de vida. Então, exercício físico, beber muita água, se alimentar bem, são aqueles 3 pilares que são fundamentais para você ter uma vida boa nos 10 programas que a gente passou, inclusive na reprodução humana. Porque fala assim, o que pode ser feito para melhorar hoje tal coisa? Se o cara tiver um histórico de um estilo de vida saudável, né? E aí, não diga assim, um atleta de ponta, mas o cara cuidar um pouquinho de cada um, sem exageros em nada, provavelmente você vai ter uma vida com qualidade durante muitos anos. Então é importante. E o último tema, uso de hormônio, né? Naturalmente, está falando de fertilização, elas falaram algumas vezes aqui de hormônio. O Conselho Federal de Medicina ele já vetou completamente, né, o uso de hormônio para fim estético. Então, quem está fazendo uso ou quem está prescrevendo isso está indo contra o Conselho Federal de Medicina. Aqui a gente está falando de hormônio para uso científico, uso clínico. Né? São outros hormônios, né? E outros hormônios. Então, para que você de casa que é leigo como eu não confunda. Né? Usa hormônio? Usa. Mas não tem nada a ver com esteroide, anabólico, para ficar bombado, não. É outro tipo de hormônio. Doutora Amandina, o que difere os protocolos utilizados e qual a tratativa quando é um casal, né, homoafetivo ou um casal heteroafetivo? Existe alguma diferença? Na verdade, assim, as técnicas são as mesmas, né? A gente tem esse conjunto de técnicas e resolve
o que precisa. Então, no caso de, né, no casal homoafetivo de mulheres, por exemplo, a gente tem a necessidade da utilização de um sêmen doado, né? Então, a gente recorre a um banco de sêmen. Hoje a gente trabalha com bancos de sêmen, inclusive internacional, que a amostra vem de fora. Então, a gente utiliza. Nesses casos, as mulheres decidem quem vai doar o óvulo, ou uma, ou outra, ou ambas doam, né? Normalmente, uma doa, coloca na barriga da outra, então as duas participam, e a gente faz a fertilização in vitro. Então, a gente utiliza a fertilização in vitro com sêmen doado e faz a transferência. As mesmas técnicas, mas visando, né, resolver o que precisa para efetuar a gestação. No caso de casal homoafetivo masculino, a gente tem a amostra seminal, mas precisamos de óvulos doados e também de uma barriga solidária, que a gente fala, né? Sim. Hoje a gente utiliza o termo de útero de substituição. Pela legislação, o que é regulamentado é que tem que ser um familiar de até 4º grau de parentesco, que pode se disponibilizar a doar. A doar o útero, né, ali durante aquele período da gestação. Então, a gente faz o embriãozinho também na fertilização in vitro, no laboratório, transfere esse embrião, que vai ser do casal, né, quando nasce eles registram, a gente até emite um documento para esses casais, para que eles possam registrar no nome de 2 pais ou 2 mães. Sim. Então, e normalmente são casais com um prognóstico muito bom, porque a gente são jovens, né, normalmente não tem nem muitos problemas associados, assim. Então, são normalmente as mesmas técnicas, mas utilizando com o objetivo, né? No caso de casais heteroafetivos, né? Então, às vezes a gente tem que resolver um problema também. Então, às vezes o marido não tem o sêmen, a gente também tem que comprar. A mulher também, às vezes, já entrou em menopausa, precisa do óvulo doado. Então, a gente vai seguindo as técnicas conforme precisa, né? Hoje a gente tem uma das técnicas que talvez a gente vai falar mais pra frente, mas que é a técnica de biópsia embrionária. Então, a gente faz uma biópsia desse embrião e consegue analisar ele geneticamente. Então, mulheres acima de 40 anos que têm o risco de ter bebês com síndromes, né, um risco aumentado, a gente consegue fazer o diagnóstico dessa síndrome antes de implantar esse embriãozinho. Então, dependendo de cada indicação. Então, ele chega com alguma doença específica, fibrose cística, né, alguma doença que é específica. A gente consegue diagnosticar no embriãozinho também, para evitar que o filho venha com essa doença que já tem na família. Entendi. Então, cada técnica é muito individualizado, assim, até no próprio laboratório eu consigo modificar algum protocolo, os médicos modificam protocolos dependendo de cada paciente. É bem personalizado, né? Um ponto que você falou que fiquei na dúvida agora do leigo aqui, tá? Doutora Vivian, para complementar o que ela falou. Uma mulher que tem o óvulo congelado, mas ela está na menopausa. A mulher que está na menopausa, isso quer dizer que ela não produz mais óvulos? Isso, mas ela pode gestar. Pode engravidar? Isso é uma dúvida bem frequente. Eu entrei na menopausa, mas então eu não posso ser mãe. Não. Você pode ser mãe. Se você tem óvulos congelados, a gente descongela os óvulos. Ou através de doação. Ou através da doação do óvulo, exatamente. Vai precisar da fertilização in vitro. Sim. Então, aí que entra, né, a ajuda nossa, que é a reprodução assistida, a assistência. Sim. Você vai gestar, você vai ser mãe, com uma ajuda. Sim. Então, uma mulher na menopausa pode, sim, ser casa, ser lar, né, do neném. Então, ela pode gestar. Interessante, eu achava que a mulher na menopausa chegou naquele nível, assim, né, da idade, do desgaste lá de útero, enfim, não tem mais os óvulos, que ela não poderia mais engravidar. Talvez deve ser a dúvida de muita gente lá de casa também. Com certeza. Mas pode sim, se tiver os óvulos congelados ou com óvulos doados, né, dotados de outra paciente, pode sim. E outro ponto que você falou, né, que eu já tinha noção, mas não sabia que no Brasil é legal a barriga, o útero de substituição, desde que seja até o 4º grau de parentesco. Você não pode pegar uma pessoa que não seja familiar teu. Isso não é permitido na legislação brasileira. Não é permitido. A gente tem casos de pacientes que são sozinhos, que não tem mais os pais, não tem família. A gente pode pedir essa autorização, mas aí a gente precisa pedir autorização para o Conselho Federal de Medicina. Aí existe um processo que é feito. É possível, mas exige judicial ali em paralelo. Exatamente. Isso, exatamente. O padrão até o 4º grau, está na lei. Fora disso, aí pontualmente caso a caso. Tem que pedir para vamos ver judicial, tal. Exato. Entendi. E no caso de paternidade solo, né?
pessoa lá, que eu tava brincando, não encontrou alguém que vale a pena, porque tem muita gente esquisita no mundo, né? E aí quer ser pai sozinho ou mãe sozinho. Como é que a Triamar hoje, né, trata esses casos? Como é que é o protocolo de atendimento nesses casos? Super legal, a gente chama de produção independente, né? E hoje, realmente, como você falou, parece que tá difícil de achar a pessoa certa, né? Então, e tem pessoas, né? Não é todo mundo, mas que tem esse sonho da paternidade e da maternidade desde muito criança e jovem, né? Então, a gente acha super legal, a gente ajuda. Então, na causa da maternidade solo, então, o que essa paciente vai precisar? Do sêmen de doador. Então, como a Amanda já falou, a gente trabalha com bancos nacionais, internacionais, então a gente ajuda ela todo nesse processo de, tá, mas como é que eu faço? É um site? É um banco? Então, a gente tem a nossa concierge que ajuda, e, né, junto com os médicos, embriologista, que ajuda ela, orienta onde buscar, né, bancos confiáveis. Ah, são vários bancos que existem. A gente trabalha com uns 3, 4 bancos, assim. E então aí uma dúvida que pode ser de casa, é Curitiba, é regional, é Brasil? Então, tem um monte de Brasil, lugar? tem Estados Unidos. Tem como trazer de fora também. Tem como trazer de fora. E o que às vezes elas preferem? Então, fora tem muito mais informação. Então, fora você pode ver foto de adulto, criança, escutar voz. Você tem muito mais informações. No Brasil não é permitido. Isso diz do doador, né? Lá, o pai, por exemplo, como ele... Ah, que interessante. Doador de sêmen. Então, eu quero... A gente tava até discutindo isso antes, não? Então, eu quero moreno, de olho verde, 1,90 m, e eu quero ver foto, porque eu quero ver criança, eu quero ver com 4 anos, com 10 anos, com 25 anos. Então, os bancos de fora, lá a lei permite isso. Então, elas muitas vezes preferem trazer. Aqui no Brasil já não é permitido ver foto, ter tantas informações. Mas saber as características em geral. Sabe, as características gerais. Tanto da mulher quanto do homem, ou seja, o óvulo ou o espermatozoide. Da mulher. Então, essa produção independente feminina, a gente ajuda, né, da mulher, a gente ajuda desta forma, né? Então, e aí faz a fertilização in vitro, encontro do óvulo dela com o espermatozoide no laboratório, ou a inseminação, que também é possível fazer a inseminação intrauterina no caso da produção independente feminina. E a produção masculina, aí a gente vai ajudar e orientar. A barriga solidária, parente quarto grau, e também de pegar um óvulo de uma doadora, né? Sim. E uma dúvida, já aconteceu na Triamar de tipo um casal homoafetivo mulheres, as duas engravidarem juntas? Então, eu nunca tive as duas engravidarem juntas ao mesmo tempo. Eu nunca tive. O que eu acho bem legal, a gente tem o método ROPA, que é a gestação compartilhada. Isso é muito frequente e eu acho muito bacana. Então, a gente pega o óvulo de uma delas, né, faz o encontro com o espermatozoide do sêmen doador no laboratório, com esse embriãozinho transfere para o útero da outra. Então, é a gestação compartilhada. Peraí. Tá, o óvulo de uma. Não, e o útero da outra. É a gestação legal, compartilhada, que a gente chama método ROPA. Então, pega o óvulo de uma, faz, né, a FIV, faz o in vitro, o embriãozinho, e transfere para o útero da outra. Então as duas têm as participações, né? Uma doa genética, outra doa casinha. Exatamente. Que legal, interessante. Eu não sabia disso. Mas eu nunca tive um caso, isso é interessante. Deu que eu engravidei as duas ao mesmo tempo. O que é possível, né? Pode. Né, coloca o embriãozinho em casa, mas eu acho que deve ser desafiador ter duas grávidas em casa com os hormônios à flor da pele. E depois as duas, né, pós-parto ali, a parte do puerpério. Nossa senhora. Eu nunca tive um casal que pediu isso. Não, mas isso é legal, você de casa que tá pensando, olha que divertido. E mais legal, imagina se vem gêmeos nas duas. Meu Deus, são 4. E eu tinha uma pergunta em relação a isso, já pegando esse tema do gêmeo. É verdade que quando você faz lá... vamos para cá então, perdão, doutora Amanda. Quando você vai fazer a inseminação, sei lá, coloca 3, 4, 1, quantos embriões vocês colocam? Existe alguma estatística em relação a isso? Na verdade, existe o que pode ser feito, né? A legislação fala que até 37 anos... a gente pode colocar até 2 embriões e acima de 37 até 3. A gente nunca colocou 3, porque é muito arriscado. Hoje a gente faz uma seleção tão boa do embrião que já é uma chance muito grande dela engravidar. Normalmente a gente coloca 1 ou 2. Esse a gente sempre tenta, né, transferir um embrião. Às vezes o paciente, não, eu quero 2. A gente fala, não, transfere só Fica tranquilo que vai vir 2. Porque a gente tem... E a gestação é uma gestação de alto risco, né? Então, a gestação múltipla, seja 2, 3, são gestações de alto risco. Eu brinco com as minhas pacientes, falo, gêmeos é tão lindo de roupa igual no mercado. Mas a gestação, né, porque a gente é obstetra também, apesar que eu não faço mais essa parte, a gente sabe que tem seus cuidados, então tem risco de prematuridade, as complicações da prematuridade. Então, principalmente
colocar 3, os trigêmeos. Eu falo, será que o sonho não vai virar pesadelo, né? Então... E algo que acontece, que o pessoal pergunta, né? Será que esse embriãozinho pode se dividir? Pode. A gente pode pôr ele se dividir e vir gêmeos. A gente tem casos de colocar 2 embriões, se dividir e vir trigêmeos. Então, assim, é uma gestação arriscada, né? Você já tá passando por todo esse processo, todo esse desgaste. Vamos garantir uma gestação saudável, tranquila, do início ao fim. Sim. Mas existe o que pode e o que a gente faz, né? A gente sempre conversa, enfim, o que o paciente gostaria de fazer, indicações, riscos. Mas até 37 pode 2 e acima de 37 até 3. E uma coisa que você falou, essa eu lembro da aula de biologia, que é o bivitelino e o univitelino. Exato. Então, quando ela fala, me corrige, tá? Agora se eu estiver errado. Quando o embrião ele já tá lá e se divide, é o gêmeo. Idêntico. Que é o univitelino. Exato. Tá. E quando ele vem com 2 embriões, que os 2 fecundam lá, são 2, aí é o bivitelino. Por isso tem gêmeo que é diferente, que é o bivitelino, gêmeo que é muito parecido, não vamos dizer igual, que é o univitelino. Exatamente. E aí você falou o seguinte, se coloca 2 e um divide, você vai ter bivitelino e univitelino. 2 iguais. Aí vira 3. Exatamente. Vira 3. Vem 2 iguais vira e um separado, e um diferente. Ou vira 4, né? Se os 2 se dividirem. Já vi acontecer. E assim, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas pensa, usando a lógica aqui de que não é médico, né? Você foi lá e fez todo o tratamento, né? Fez todos os exames. A mulher tem um útero perfeito. O pai tem um espermatozoide perfeito. Aí precisou da doação do óvulo. Você fez a fecundação de 2. A chance de vir 2 é muito grande, eu imagino, né? Porque se a mulher tá com o útero dela, ótimo. O cara tá ótimo. O problema era só o óvulo. A chance de colocar 2 e ficar 2 é gigantesca. Exato, de fecundar, de pegar os 2, né? De dar certo os 2. Hoje as técnicas estão muito avançadas, como a mãe já falou, né? Então, antigamente, hoje você ter esse embrião é de muita qualidade. Os medicamentos que a gente prepara a paciente para transferência do embrião mudou muito. Então, a chance de implantar e vir um beta positivo e um neném no colo é muito alta. Então, quando você transfere 2 embriões, você tem que preparar o casal que realmente tem grandes chances de vir gêmeos, né? Não é assim, porque tem casal que fala, não, eu quero colocar 2 para aumentar a minha chance. Não é mais assim, né? Não é mais assim, exato. Perdão. E hoje, naturalmente, né, se a mulher tá tentando engravidar naturalmente, a gente fala que ela tem uma chance de 20% de engravidar ao mês. Então, assim, todo mês que ela tenta, ela tem 20% de chance de engravidar. Quando ela faz uma fertilização in vitro e ela transfere um embrião que já é selecionado e geneticamente saudável, a gente tá falando de uma chance que chega a 70%, 80%. Nossa. Então, já é muito selecionado, a chance de dar certo é muito grande. Por isso que transferir 2, na verdade, tem uma chance grande de gêmeos, e não... Né, não que vai aumentar a chance do beta positivo. Exato. Eu brinco muito lá em casa com a família da minha esposa, né? Porque é impressionante como eles são assim, bons reprodutores. Eu brinco. A fertilidade. Ela tem, a mãe dela tinha, salvo engano, 9 irmãos, o pai tinha 11, é gigante. Então, quando a gente reúne a família lá, é evento, né? Precisa de casa de festa para tudo. E as irmãs dela também, são 3 irmãs e um irmão. O irmão tem uma filha, mas as irmãs têm 3, a outra irmã tem 3, e a gente parou no 2 por enquanto, assim. Mas lá não é 20%, não. Lá tem muito cuidado, é 99%, 95%. Eu lembro quando a gente foi engravidar, né? Vamos ter filho a primeira vez. Vai demorar, porque tomava pílula há muito tempo. Até um tempo que vocês podem debater aqui, toma pílula há muito tempo, vai demorar até o corpo acostumar. Cara, engravidou muito rápido. Já até assustou assim, falou, nossa. Mas a fertilidade nossa como espécie é ruim. É 20% ao mês. Não passa disso. Na média, né? Na média, abaixo dos 35, 37 anos. Quando começa a passar a idade da mulher avançar, essa fertilidade vai caindo ainda. Então, assim, por isso que a gente tem que dar abaixo dos 35 anos, um ano tentando. Então, assim, igual você falou, eu parei o anticoncepcional, no outro mês eu engravidei. Não foi uma realidade minha, por exemplo. Sim. Então, a mulher tem pacientes que são ansiosas, chegam, não, mas eu tô 2 ciclos tentando, 2 meses. Então, calma, tem que ter a paciência. Já está 15 anos tomando abaixo pílula, dos 35 anos é um ano de tentativas, não conseguiu, aí a gente vai começar uma investigação. Sim. E acima dos 35 anos, 6 meses. Né? Então, porque a gente já fala em idade materna, qualidade de óvulo, e a gente sabe que não dá para adiar, ainda mais planejamento familiar. Então, eu falo isso muito para as pacientes. Planejamento familiar, quantos filhos você quer? Então, hoje você tem 35 anos, um filho, é uma chance boa, 20% por ciclo, né? Mas assim, e o segundo filho?
Então, o segundo filho, eu falo, até você engravidar, 36, 9 meses de gestação, parir, amamentação, você vai tentar o segundo com 39. Então, acho isso muito um tema bem importante, porque a gente vê que a gente chama de infertilidade secundária. Então, as pacientes já têm o seu primeiro filho. Sim. Então, engravidou com 35 anos, foi tudo bem, doutora, mas foi tudo bem. E aí, chega no nosso consultório com 39, 40 e não consegue um segundo. E aí, a gente começa essas questões. Então, o planejamento familiar é muito importante hoje. Eu falo muito lá em casa, né, que assim, afeta muito do ponto de vista positivo, mas também do ponto de vista do casal, né? Natural, a mãe, quando ela vai ter um bebê, ela realmente se volta 150%, 200% pro filho. Eu tive 2 seguidas, e eu brinco que lá em casa, minha métrica, eu olhava assim, minha adega, a gente tinha um hábito de uma vez por semana tomar um vinho. E a gente teve 2 seguidas, então assim, minha adega foi ficando gigantesca. Não tinha com quem tomar vinho. Porque foram 2, uma seguida da outra. Foi maravilhoso, porque a gente pensou, cara, vamos fazer logo 2 e ter as 2 meninas, graças a Deus, são saudáveis, deu tudo certo. Porque assim, a gente vai ficar aqui 4, 5 anos, né, entendendo que a nossa energia, o nosso foco está 100% ali. E agora que a Heleninha fez 2 anos, a gente começou a voltar a ter saído, minha adega está esvaziando. Mas é um momento muito importante você se voltar para a criança, né? Um amigo meu mora na Alemanha e fala muito isso, né? O tempo de licença maternidade. Eu antigamente, quando não era nem casado, falava, pô, que absurdo, uma mulher ficar 6 meses, 5 meses sem trabalhar. Cara, hoje, por que os países do primeiro mundo, em geral, funcionam? O cara tem 1 ano de maternidade, a mulher e o homem, às vezes, 2 meses. Sim, e aí você está formando um cidadão. Sim. Então hoje você vê o quanto é importante a criança estar perto da mãe, perto dos avós, da família, do pai, e você vai formar uma sociedade daqui a 20, 30, 40 anos muito melhor do que hoje. Então, com certeza. A mulher acabou de parir 4 meses, né? Nem acabou o puerpério ainda, ela já está trabalhando e o menino numa creche. Infelizmente é a realidade do brasileiro, 90% ou mais, essa é a realidade. Então não é à toa que a gente hoje tem uma sociedade muito desordenada e cada vez pior. É porque também o Brasil não investe na primeira infância, não. Né? Em educação e primeira infância. Eu tenho pena dessas mães, assim, que não tem condição de ter um suporte, de ter um apoio. Muitas têm e tal, tem que voltar a trabalhar, mas tem apoio. A maioria não tem. Sim. E aí você vê uma sociedade desorganizada. Então, o papel da mãe, na minha humilde visão, né, no lar, não que o pai não seja importante, mas nessa primeira idade, é nítido, eu vejo lá em casa, né? Eu brinco, hoje não mais, mas no começo era o cara que levava comida. Agora eu já sou o papai, mas no começo é mãe, não só pela alimentação. Tem uma ligação diferente. Então, hoje eu vejo isso com uma importância muito grande. Uma pergunta... antes eu quero colocar um ponto aqui. Olha o nível de importância que tem de você escolher a clínica, né, ou o serviço que vai tratar o caso da reprodução humana e assistida. A doutora Vivian comentou aqui que hoje ela não trabalha mais com obstetrícia, né, que é quem faz parto aqui para o nosso português, e você fala, não, vamos colocar a quantidade adequada, porque pode vir 2, pode vir 3, é uma gravidez de risco. Então, às vezes, você pegar uma clínica que não tem um nível de responsabilidade, bota 2, bota 3, óbvio, dentro da lei, né? Estou dizendo que ninguém vai fugir da lei. Mas depois a família vai ter uma gravidez de risco, com 2, 3 bebês, né, o risco de parto. Então, é fundamental que você tome muito cuidado e pesquise aonde você está indo. A Triamare tem site também, tem rede social, vocês podem falar aqui para o paciente de casa, mas estudo, isso é muito importante. Então, como é que o paciente hoje chega a vocês? Além do @ecomedicalcentercwb. O paciente chega muito indicado, né? Então, como ele chega até nós, o paciente chega pelo Ecomedical Center, né? Mas, além disso, vem também pelas redes sociais. Então, nosso Instagram, para quem quer, @Triamare Reprodução Humana. Nós temos o site também. Então, olhar nosso serviço, nossos profissionais. Então, somos em vários médicos, né? Então, eu brinco, cada médico tem seu perfil e tem seu perfil de paciente. Então, tem médico para todos os gostos. Então, temos os médicos, vai ter a equipe das embriologistas. Então tem a Amândia que é responsável, mas tem outras também. Vai conhecer a nossa clínica, né? Então o paciente pode chegar por nós e conhecer os nossos serviços através dessas redes. E joga no site lá que eu sempre falo para eles de casa também, que eu aprendi depois, né? Que é o tal do RQE. Então, assim, não adianta o cara falar, eu sou ginecologista, eu sou obstetra. Não, vai lá, você clica lá no RQE para saber se de fato a pessoa fez a residência, se especializou e tirou o título, né? Então, formou médico geral, ele depois vai fazer o RQE. Sim. E hoje já conhecemos alguns casos de médicos que não têm o RQE e já atuam com aquela subespecialidade. No ECO, a gente não deixa ninguém que não tem o RQE atuar naquela subespecialidade, né? Então é muito comum na parte de medicina do esporte, a gente tem percebido, a prescrição de hormônio para uso estético também a gente tem percebido muito. Normalmente esse profissional não tem aquele RQE. Essa área deu uma... Muito. Então deu uma degringolada boa. Então você vai procurar um ginecologista, uma clínica, vá lá, procura se esse ginecologista de fato atuou dentro dessa subespecialidade. Cada vez mais a medicina vem quebrando subespecialidade, o que é bom, né? Fica especialista do especialista. Sim. E lá no Ecomedical Center, como ela falou, né? São vários ginecologistas para todo gosto, mas todos com RQE. Isso. Uma pergunta que a gente conversou um pouco antes, que eu fiquei intrigado, que eu anotei aqui. Foram lá, o pai
fez Você pode congelar o óvulo, o esperma ou o embrião, é isso? Exatamente. Então você pode congelar os 3. Fizemos um embrião lá, a doutora Amândia produziu um embrião, congelou. O pai faleceu. Como é que essa mãe faz agora? Ela pode usar o embrião para engravidar do pai que faleceu? Então, tanto o óvulo como o espermatozoide como o embrião, tudo que a gente vai fazer na clínica, né, existem todos os termos de consentimento, contratos, e mais o termo de consentimento que a gente tem é muito, muito, muito chato e minucioso. Às vezes a paciente diz, eu vou assinar lá, eu não costumo ler. Não, você precisa ler. Porque nesse termo de consentimento, quando ela vai congelar o óvulo, ou o paciente, o espermatozoide, ou então o embrião, ambos que estão ali fazendo o procedimento, precisam assinar e já deixar escrito o que vai acontecer com isso, se eu morrer. Então, é um momento ali ruim, porque no termo de consentimento diz assim, em caso de divórcio, o que fazer com esses embriões? Caramba, porque a gente tem hoje na justiça casais que brigam pelo embrião. São coisas que você não quer pensar, mas tem que pensar. Né? Mas tem que pensar. É verdade. Ou então eu tô com uma doença que me incapacita. O que eu quero que seja feita com isso? Então, se o casal escreveu e disse, em caso do meu falecimento, o meu cônjuge pode utilizar, ele escreve o nome da pessoa direitinho no termo de consentimento, essa pessoa pode usar. Então, em caso de falecimento da esposa, por exemplo, o marido que ficou na posse dos embriões pode utilizar uma barriga solidária, né, um útero de substituição, e ter o filho sozinho. Ou então, o homem resolveu congelar espermatozoides, né? Fez uma vasectomia, congelou espermatozoides, mas em caso de morrer, se a minha esposa quiser usar, ela pode. Ele deixa escrito também que em caso da morte dele, ela que vai dizer o que vai ser feito com essa amostra e ela pode utilizar. Então... o mundo tá ficando pode, diferente. Mas é legal, porque você vê a possibilidade de várias pessoas que tinham sonho e não conseguiam, hoje a chance é bem maior. Sim. A gente conversa, tem que abordar esse tipo de... Porque a gente não sabe, né? Esses embriões podem ficar congelados com a gente por muitos anos. Sim. E aí, o que eu falo pra eles, é uma responsabilidade de vocês, como pais, né? E donos do embrião. E é uma responsabilidade nossa, porque vai estar na nossa posse. Sim, então, é algo muito, muito crítico. E por isso, eles precisam ler, pensar, decidir, né? Então, esses termos de consentimento são os nossos pilares. Assim, instrumentos de trabalho mesmo, né? Tem que ler, tem que tomar muito cuidado. Aí um ponto pegando sobre isso, existe um prazo de validade? Eu peguei o embrião lá, o óvulo, o espermatozoide, congelei. Existe um prazo para ser utilizado? Ou em tese é para sempre? Ainda não chegou-se no tempo que viu que ele não dura mais? Não chegou-se no tempo ainda. Atualmente... Porque ele dura muito congelado, então. Ele Você pode congelar, tipo, 18 anos de idade. Sim. 18 anos vai usar com 35. Até mais. Geralmente esses casos novos que a gente congela de pacientes novos, né, homem ou mulher, são pacientes que estão infelizmente com uma doença como câncer de mama ou câncer de testículo e vão passar por quimioterapia, né? Então a gente sabe que atrapalha muito a fertilidade, né? Então os óvulos podem levar até uma menopausa. Então são pacientes que às vezes são jovens, né? Então vão congelar com seus... Tive um caso, uma paciente com 23 anos, congelou, tá congelado, vai tratar o câncer e vai até casar, utilizar quantos anos esses óvulos vão ficar com nós, né? Muitos anos, né? Hoje saiu até uma reportagem há um tempo atrás do recorde de embrião congelado que nasceu, né? Então, foi um embrião que foi congelado há 28 anos atrás. Legal. Esse embrião, a mãe já teve os filhos, fez, né, a sua família e doou esse embrião, que é possível também hoje. Então, assim, sobrou embrião, eu produzi 8 embriões, tive meus 2, 3 filhos, fechei a fábrica, não quero mais. Tenho esses embriões, o que eu posso fazer? Então, hoje tem a opção de doar para outro casal, né, e aí casais que vão precisar passar pelo tratamento, não tem... às vezes nem espermatozoide, nem óvulo, eles adotam esse embrião, transferem, a mulher ela gesta, né? Então hoje tem essa opção de embriões doados. E aí esse embrião que foi o recorde que saiu nas redes sociais, foi um embrião que foi doado, então, depois de 28 anos, ele foi descongelado e teve nascidos, né? Então aí uma pergunta bastante tempo. Eu preciso brincar, né? Ele tem 27 anos ou tem um mês? Então, aí é que fala, a paciente que, eles contaram a história que a paciente que adotou esse embrião, ela adotou 2 embriões, ela transferiu um, teve, 3 anos depois ela transferiu o outro e teve. Então eles foram feitos há 28 anos atrás. Mas um tá com 3 anos, outro tá com um Exatamente. mês. Ou 20, 31 e 28. Isso. 27. Nossa senhora.
Mas interessante, cara. Muito bacana. 28 Isso é a anos. parte linda, né? Da reprodução realizou humana. O sonho de uma outra que não ia poder ter nunca. Exato. E com 28 anos, mas tá 0 bala, 100%. Existe hoje, doutora Vivi, alguma diferença no acompanhamento entre a gravidez dita assim como normal e a realizada com acompanhamento da reprodução assistida? A gestação natural, né, que a gente fala, ou da reprodução assistida, não existe, tá? Então, o acompanhamento é o mesmo. Eu estava até discutindo esses dias com uma fellow sobre isso, e com uma paciente em consulta, que hoje as técnicas estão avançadas, então o modo que a gente prepara para a transferência desse embrião, porque assim, se a gente pensar nos tratamentos de baixa complexidade que fazemos, então a inseminação intrauterina e o coito programado, a gente induz um ciclo natural na paciente e tem esse encontro dentro do corpo dela, do óvulo espermatozoide, dentro da trompa dela. Então, né, o embriãozinho é produzido dentro dela. Sim. Então, acho que essa pergunta é mais da fertilização in vitro mesmo, porque Sim. o embrião é produzido fora, no laboratório, para a gente transferir. Então, hoje as técnicas que a gente usa, as medicações estão bem avançadas da transferência do embrião. Então, a gente, o acompanhamento é o mesmo, a gestação é a mesma, os riscos são os mesmos. Sim. Então, se a paciente tem, né, uma obesidade, um sobrepeso, o risco de hipertensão, de diabetes gestacional, é o mesmo na FIV e na gestação natural. Sim. Mas muito pelo preparo hoje, porque a gente sabe a importância de até num preparo para transferir o embrião, induzir um ciclo natural na paciente. A gente sabe que o nosso corpo tem um folículo que é casa do óvulo, ele rompe, depois vira o corpo lúteo, e tem um motivo para estar ali. Então, a gente tenta imitar o mais parecido com a natureza. Sim. E isso colocou para ter um acompanhamento igual a uma gestação natural. Legal. Agora, isso é uma coisa da Triamar ou em geral os serviços são assim, faz essa, entre aspas, simulação da vida real? Não, é uma coisa que é o protocolo mesmo. Hoje é os protocolos mais que a gente, otimizados e utilizados, né? Os mais Mas modernos. isso é a evolução da reprodução. Eu falo que cada ano que passa a gente vai descobrindo novas coisas, novos medicamentos e para tornar mais efetivo e mais, igual você falou, parecido com uma gestação natural. Sim, né? sim. Eu tenho uma pergunta, existe uma data limite para você fazer a doação do esperma e querer congelar ou do óvulo? Sim, dos óvulos, então, por causa da idade materna, né? Então, até os 37 anos. Então, para ser doadora de óvulo, você precisa ter uma boa reserva ovariana. Então, lembra que a gente falou que o nosso ovário é um armazém, né? Então, os óvulozinhos estão na prateleira. Então, você tem que ter muitos óvulos. Então, tem que ter uma boa reserva. A gente tem exames hoje que a gente analisa essa reserva ovariana. E tem que ter abaixo dos 37 anos, por causa da qualidade do óvulo. Porque, digamos, se eu doar meu óvulo acima dos 37 anos, eu também vou estar prejudicando outra paciente, porque a qualidade não é um risco grande, né? Então, é importante ser de caso a 37 anos, abaixo dos 37. A grosso modo, assim, data limite, abaixo de 37 anos ideal é o ideal. Abaixo dos 35, a gente mas o limite ali, 37, passou dessa. Então, se você tem dúvida, né, se encontrou, se quer ser mãe, não quer ser mãe, menos de 37 ainda há tempo. Depois disso, aí realmente vai ser bem difícil. Aí tem outras soluções que é a adoção, mas aí não é a pauta de hoje. E outra pergunta, o embrião congelado, ele é em algum momento descartado? Como é que funciona isso? Então, bom, como eu falei, às vezes a gente tem essa sobra de embriões, né? A gente produz os embriões lá, 5, 6 embriões, um é transferido, o outro a gente congela, depois de um tempo a paciente vem, busca o irmãozinho, e aí fecharam a fábrica, já tem os filhos que querem, não querem mais. E hoje tem uma tendência, né? Fica 2, 3 filhos no máximo. Né? Ninguém quer mais 5 filhos. Né? E aí sobrou esse embrião, né? O que a gente faz? Hoje a gente tem 2 opções. Ou doa para outro casal, que foi o que a gente já conversou, então ajuda outro casal, põe esse embrião para adoção, e é algo muito, muito legal, muito altruísta, porque assim, você abrir mão e ajudar outro casal que passou pelo mesmo problema que você, né? Que vai precisar de um tratamento. E a outra opção é descartar esses embriões. Hoje a gente precisa manter ele congelado por no mínimo 3 anos antes de descartar. E aí o descarte é feito através de também termos, né, responsabilidade do casal por decisão do casal. Sim. Então ele tem que manter 3 anos congelados, após 3 anos ele pode descartar esse embrião. Sim. Bom, agora a gente vai para uma parte que eu gosto muito, mito ou verdade, né? Rufem os tambores. Vamos falar aqui todas essas polêmicas que circulam aí e vocês poderem esclarecer pra gente. Doutora Vivian, é possível escolher o sexo do bebê através do processo de fertilização in vitro? Mito ou verdade? Mito. Não pode escolher o sexo do bebê. O que pode se fazer é análise genética
deste embrião com o intuito de excluir doenças, como a síndrome de Down. E aí sim, vamos saber se esse embrião é do sexo feminino e masculino, mas não podemos escolher o sexo do neném na fertilização in vitro. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta agora. Doutora Amândia, caso de aborto recorrente afeta a chance de sucesso no tratamento? Mito ou verdade? Verdade, mas principalmente verdade dependendo da causa do abortamento recorrente. Então, individualizar cada caso sempre. Perfeito. Doutora Vivian, manter a vida sexual ativa e saudável aumenta as chances de ter um tratamento positivo? Mito ou verdade? Verdade. Tem que ter relação sexual, principalmente na época do período fértil, né? Com uma certa frequência, dia sim, dia não, para otimizar as chances de gestação. Doutora Amândia, é verdade que as causas de infertilidade são muito mais culpa da mulher do que do homem? Mito ou verdade? Mito. Normalmente é meio a meio, 50%. 50-50. Exatamente. Doutora Amândia, é verdade que é possível no Brasil você escolher cor de olho, tamanho, tudo, altura, homem, mulher? Mito ou verdade? Mito. Não pode escolher características, de jeito nenhum. Isso vai dar polêmica. Isso vai dar engajamento. Para finalizar o programa de hoje, a gente vai para uma parte muito bacana também, que são as dicas de ouro. Então, doutora Vivian, o que você deixa aqui de recado para o nosso paciente, ouvinte, médico de casa, como dica de ouro para quem quer ter uma boa gestação, quem quer realizar o sonho de ser pai, de ser mãe? O que você deixa aqui como uma dica de ouro? Acho que pode se dividir em duas dicas. A primeira dica é o sonho da parentalidade, então hábitos de vida saudável. A gente já falou durante o programa, mas é algo que tem que ser batido na tecla. Descascar mais, desempacotar menos. A gente tem que ter um estilo de vida mais saudável, alimentação, exercício físico, evitar tabagismo, excesso de álcool, porque a gente sabe que afeta sim qualidade de óvulo e de espermatozoide. E a outra dica de ouro vai para paciente que não sabe se quer ser mãe. Lembra, os nossos óvulos têm a nossa idade. Você quer adiar a maternidade ou você não sabe? Preserve a tua fertilidade pra gente não se arrepender no futuro. Peca por excesso, não por omissão. Seria mais ou menos isso. Fala, é legal assim. Doutora Amândia, para complementar aqui o que a doutora Vivian colocou, alguma dica de ouro para o pessoal de casa aqui que possa agregar? Acho que uma dica importante, assim, é não tenha medo de procurar ajuda. A parte da fertilidade, da reprodução, ela ainda tem muito tabu, porque as pessoas não contam. Elas não contam que tiveram um aborto, elas não contam que estão tentando engravidar, elas não contam isso. Então, a gente acha que é muito raro não conseguir engravidar. Mas é mais comum do que você imagine, e a gente tá aqui para isso. Para ajudar, então não tenha medo, vem, procure. Às vezes é algo tão simples que a gente consegue resolver e às vezes por medo, né, fica sofrendo essa ansiedade, enfim, então procure ajuda. Então quanto antes melhor, né? Porque tem a questão do limite da idade legal até. Exato. Gente, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pela presença de vocês, doutora Amândia, doutora Vivian. Não vou ousar falar os sobrenomes, porque é um trava-língua, mas vai aparecer aqui o nomezinho embaixo. Obrigado demais, um conteúdo incrível, mais uma vez um programa extremamente esclarecedor e que é o principal propósito, levar conteúdo para você de casa, né, com português do leigo, esse é o meu papel aqui, e também levar bastante conhecimento, principalmente a questão de segurança na escolha, né, do profissional que você vai estar, onde você vai ser atendido, mais do que todo o lado humano que foi desenvolvido na Triamária para atender você, e todo o lado humano que o Eco quer abraçar você, é você procurar o profissional qualificado que tem o RQE e que é especializado no que está fazendo. Então, obrigado cada um de casa, obrigado time de marketing do Eco Medical Center, obrigado a todos os nossos pacientes e audiência. Lembrando, @Eco Medical Center CWB, vá lá, faça sua pergunta, sugestão, crítica. A ideia aqui é sempre estar construindo um programa melhor para você. Hoje, relembrando que é o 10º programa, então um programa muito especial para a gente. E em breve o 11º episódio. O Eco Medical Center fica na Rua Goiás, número 70, aqui no bairro da Água Verde, em Curitiba. Aqui embaixo o telefone, se você quiser agendar consulta, exame, procedimento, tudo no mesmo local. A gente aceita os principais planos de saúde e em breve novidades. A gente está olhando aí outras regiões na cidade para eventualmente montar novas unidades e estar cada vez mais perto de vocês, tá? @Eco Medical Center CWB e fica com a gente aqui no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado.